Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal aqui, Professor Odoni, aqui aula número 9 e hoje vamos falar de fatoração de um número. Assunto importante, né? Fatorar aparece em vários cálculos e é importante para tudo, Enem, vestibulares, faculdade, colégio, concursos, saber fatorar, ajuda muito, tá certo? Não está inscrito no canal ainda? Se inscreva agora, assista o vídeo. Faça um comentário lá, ativa o sininho, dá um likezinho, tá? Que vai ser muito bem-vindo nesse canal. Vamos lá dar uma olhadinha, então, no que é a fatoração? Vamos lá. Vamos aprender o que é a fatoração, mas para isso eu preciso de conceitos fundamentais. Viram a última aula? A última aula eu falei de números primos, pô, legal. E este assunto, números primos, é importante para quem quer entender a fatoração de um número. Pois é, vamos começar lembrando o que é um número primo. O número primo é aquele que só dá a divisão exata quando dividido por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, o 3 é um número primo. O 3 só pode ser dividido por 1 ou por 3, fornecendo, claro, divisão exata. Pois é, então é um número primo. Agora, olha só. Se o número não é primo, como é que eu chamo ele? Eu chamo de número composto. Todo número que não é primo, ele é um número composto. E o mais curioso é que qualquer número composto pode ser obtido pela multiplicação de números primos. Por exemplo, 4 é um número composto. 4 não é 2 vezes 2? 2 vezes 2 é igual a 4. 2 é um número primo. E aí entra a ideia dos fatores de um número composto, de qualquer número composto. No caso do 4, os fatores são 2 e 2. Esses são os fatores, que são os números primos que multiplicados acabam gerando aquele novo número. Vamos pegar um exemplo. Olha só, eu tenho 2 vezes 3 é igual a 6. 6 é um número composto, tá? 6, ele é um número composto, tá? O 6 ele pode ser divisível por 1, por 2, por 3 e pelo próprio 6. Então, é um número composto, certo? Então, ele é um número composto. E ele pode ser obtido pela multiplicação de números primos. No caso aí, o 2 e o 3. O que o 2 e o 3 são? O 2 e o 3 são os fatores primos do número 6. Então, aí estão os fatores primos do número 6, ou seja, 2 e 3. 2 vezes 3 é 6. Tá? E é exatamente isso que sugere a fatoração. A gente pegar qualquer número e descobrir quais são os números primos que, multiplicados entre si, geram aquele número. Pô, legal, né? Vamos dar uma olhadinha nessa tal de fatoração agora? Pessoal, a fatoração ela me permite escrever qualquer número composto como uma multiplicação de números primos. Mas o que seria a fatoração? A fatoração é uma maneira de descobrir quais são os fatores primos, quais são aqueles números que multiplicados geram aquele número composto. Entenderam a jogada? Fatorar é descobrir quais são os números primos que multiplicados geram um número composto. Professor, mas como eu faço essa tal de fatoração? Bom, vamos pegar um exemplo para a gente entender como se faz a fatoração, como a gente descobre os fatores primos de um certo número composto. Olha só, 104, ele é um número composto porque é um número par, tá? Tirando o 2, lembra? Todos os outros números pares são números compostos. Então, é um número composto. Eu vou fazer a fatoração. Como se faz a fatoração? Bom, um esquema de fatoração é esse aqui. Eu boto um 104 e boto uma barra lateral. Nesta barra, eu vou dividir entre um sujeito que eu vou chamar aqui de dividendo, tá? E um outro ladinho aqui que vai ser o divisor. Só tem um detalhe, viu, gente? O divisor só pode ser um número primo. Ah, professor, então tem que saber os números primos. Tem, olha, bem importante. Aqueles primeiros números primos é muito importante que você saiba. Né? De 1 até 15, pelo menos. Né? Quais são os números primos de 1 a 15? Lembra? O 1, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Esses números primos é importante que você saiba. Bom, primeiro eu só vou dividir então por números primos. Então, meu divisor vai ser um primo. Tá? E eu vou fazendo sempre seguindo um caminho que é
do menor primo para o maior primo. Tá? Então, vamos lá. Olha só, 104. 104 eu vou dividir por 2. Pode? Pode. Vai dar quanto? 52. Aí coloca o resultadinho do outro lado da barra. Ó. Mas 52 é par também, professor. É divisível por 2. Então, eu vou dividir por 2 de novo. Vai dar quanto? 26. Mas 26 é par também. Posso dividir por 2. E vou fazendo a divisão aí. Ó. Né? Vai dar quanto? 13. Ih, gente. Ó, só pode ser por número primo, hein? 13 por 3 dá? Você vai dizer, não, professor. Ó, porque se eu somar 1 mais 3 dá 4. 4 dividido por 3 já dá um número decimal. Então, já não dá a divisão exata. 7, que é um outro número primo. Professor, por que eu não boto dividido por 4? 4 não é primo. Só vai pegar os primos aqui. O divisor tem que ser um número primo, gente. Isso é muito, muito importante. O divisor é um número primo, tá? Então, vamos lá. Por 7 dá? Não, porque 1 vezes 7, 7, 2 vezes 7 dá 14, professor, e não 13. Tá? Por 11 dá? Não, por 11 também não dá, vai dar número decimal. Agora, por 13 dá. 13 é número primo, né? Lembra? E 13 por 13 dá quanto? 1. Quando chegou no 1, encerrou. Tá? Encerrou. Não faz mais nada. Tá? Tá, mas e o que significa aquele 2, 2, 2, 13? Tá? Significa o seguinte, se tu pegares 2, multiplicar por 2, multiplicar por 2 e multiplicar por 13, adivinha que número dá? 104. Tu descobriu os fatores primos do 104. Olha que legal isso. Doni, mas se eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, eu não posso transformar isso aqui numa potência? Escrever 2 na 3? Porque 2 vezes 2 vezes 2 é 2 na 3. Exato. Então, a gente vai dizer que 104 ele é exatamente igual a 2 elevado ao cubo vezes 13. Tá? E isto é a fatoração de um número. Vamos fazer mais um para a gente entender melhor. Vamos pegar 256. Já peguei um númerozinho maior aí, tá? Para a gente fazer a fatoração. Vamos lá? Vamos fatorar 256. Vamos lá, então, né? 256. Dá por 2, não dá por 2? É número par, vai dar por 2, né? Então, vai dar 128. Mas dá por 2 de novo, professor. Dá por 2 de novo, vai dar 64, né? Dá por 2 de novo. Dá só número par aí, gente, ó. Dá 32. Mas 32 dá por 2. Dá quanto? Dá 16. Mas 16 dá por 2, professor. Dá 8. 8 dá por 2. Poxa vida, olha quanto 2 aí, gente. Tá? Que dá 4. Tá? Deixa eu apagar o 104 ali, ó. Tá? Meu cálculozinho para continuar minha fatoração aqui, né? Então, para eu continuar aqui, deixa eu continuar. Tá? O 4 também dá por 2. Não dá por 2? Que vai dar 2. E o 2 também dá por 2, que dá 1. Poxa vida, quantas vezes o 2 se repetiu aqui? Quantas vezes o 2 se repetiu aqui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se repetiu 8 vezes. Então, eu posso dizer que isso é 2 na 8. 256 é 2 na 8. Então, 256 é 2 na 8. Entenderam? Isso é a fatoração de um número. Tá bom? Vamos fazer mais algumas fatorações para a gente entender melhor esse assunto? Vamos lá? Olha só, nesse caso nós vamos fatorar 360. Olha só que legal, né? Então, o 360, o que ele é? É um número composto, termina em 0. A gente já sabe que ele é divisível por 5, é ou não é? Dá divisão exata por 5, então, tá? Ele é um número composto. Então, vamos fazer a fatoração dele, tá? O que é o 360? O 360, moçada, ele vai ser o nosso dividendo, é ou não é? E eu vou colocar aí do outro ladinho da barra, os nossos divisores, que tem que ser números primos. E, de preferência, a gente siga a ordem. Tá? Só por uma questão de organização. Siga a ordem. A ordem é números primos de 1 até 15, né, que são importantes para vocês. Ó, o 1, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Tá bom? Vamos começar aí, então, pelo primeiro número primo aí, que é o 2. É divisível por 2? É. Então, 360 dividido por 2 dá 180, tá? E isso, vocês vão dizer, ah, legal, professor, legal, tá? Vai dar um número par que vai ser divisível por 2 também, tá? Então, 180 dividido por 2 dá quanto? Dá 90, tá? 90. Dá para dividir por 2? É número par? Dá. Professor, mas dá para dividir por 3 também. Dá para dividir por 5 também, tá?
Gente, eu só peço para vocês terem cuidado, tá? Por uma questão de organização, vai dividindo, como ele é um número par, vai dividindo por 2 até onde dá, tá? Depois divide por 3 até onde dá, depois divide por 5 até onde dá, 7 até onde dá, e vai organizando isso, tá? Para muitos casos não dá diferença nenhuma, se tu fizer, por exemplo, de forma aleatória. Tá? 360 dá para dividir por 5, tá? Joga os 5 ali. Só que aí fica muito desorganizado e tu pode até errar. Tá? Então, para evitar o erro, tá? Vai até onde dá para dividir por 2. 90 divide por 2 dá quanto? 45. 45 é um número ímpar. Dá para dividir por 2 e ter um resultado exato? Só dizer não. Dá para dividir por 5, dá para dividir por 3. Pois é, então vamos seguir a ordem. Depois do 2, qual é o número? Primo, o 3. Vou seguir a ordem. O 45 pode ser dividido por 13. Vai dar quanto? 15. Então, beleza. Tá? O 15 ele pode ser dividido por 3 por 5, mas ainda pode ser dividido por 3, tu continua com 3 ali. Tá? Então, divide por 3. 15 por 3 dá quanto? 5. Agora, o 5 já não pode mais ser dividido por 3. Qual é o próximo número primo? O 5. Então, divide por 5. E 5 divide por 5 vai dar 1. E aí tu encerra. Tá? Agora, perceba só quantas vezes se repetiu o número 2. Tá? 3 vezes. Quantas vezes se repetiu o número 3? 2 vezes. E o número 5? 1 vez. Tá? São expoentes das potências. O número de repetições. É ou não é? Então, nós vamos ter o 360 sendo igual a 2 elevado ao cubo, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 5 elevado na potência 1, que é o próprio 5. Entenderam a jogada? Vamos fazer mais uma aí. 864. Vamos fatorar o 864. Tá? Vamos ver o que dá aí. 864 é um número par, né? Então, já sei que ele pode ser dividido por 2. Vai dar quanto? 432. Vocês vão dizer, é número par de novo, professor. Pô, legal, né? Então, eu posso dividir por 2 aí, né? Então, vai dar quanto? 216. Vou dizer, pô, legal, deu número par de novo, 216, vou dividir por 2. Quando eu divido por 2, vai dar quanto? 108. 108 também é número par, vou dividir por 2 também. E aí eu vou chegar a o 54. 54 é número par. Pô, estamos dando sorte aí. Tá? Divide por 2, vai dar quanto? 27. Agora vamos ver. 27. Tá? Primeiro, pode ser dividido por 3? Por 2 já não dá, porque é ímpar, né? Por 3. Daí você vai somar aqui, ó. 7 mais 2 dá 9. Então, ele pode ser dividido por 3, né? Ah, professor, porque 3 vezes 9 é 27. Beleza, então vamos lá. Né? Então, 3 vezes 9 é 27. Então, dá 9. Né? E aí, 9 dividido por 3 dá quanto? Dá 3. Né? E 3 dividido por 3 dá quanto? 1. Aí, tu encerrou. Ó. Quantas vezes se repetiu o número 2? Se repetiu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Estou descobrindo os expoentes das potências aí. Quantas vezes se repetiu o número 3? 3 vezes. Então, eu posso escrever 864 como 2 na quinta vezes 3 na terceira potência, 3 ao cubo. Legal, né? Bom, se veio até agora aqui, ó, já dá um like, né? Já se inscreve no canal, ativa o sininho, faz um comentário. Ah, professor, gostei. Pô, achei legal. Prof, e tal exercício, como é que eu faço? É isso aí, né? Vai participando lá, fazendo os comentários, tá certo? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tá bom? Até lá.